Olá, Doramers, tudo bom? Estamos de volta para poder comentar das tendências que estão dominando o universo dos doramas. E hoje nós vamos dar detalhes de dramas de doramas maravilhosos que, apesar de terem histórias incríveis, diferentonas, não agradaram tanto a Coreia assim. Se você quer entender tudo, eu já te convido a vir comigo para saber o que aconteceu, por que a audiência desses doramas foi tão baixinha. Já pode deixar aqui o seu like, vai descobrir tudo nesse canal incrível se inscrevendo, ativando as notificações e sempre que tiver vídeo novo você vai receber aí pelo YouTube. Aqui no canal a gente sempre acompanha as tendências e principalmente dá até dicas do que pode acontecer no universo dos doramas. Conta sobre canais e muito mais e principalmente aonde você pode assistir essas histórias lindas. E 2022 tem sido um ano que foi muito esperado e estamos vivendo aí histórias incríveis, recheadas de boas tramas. E até recentemente eu também apresentei para vocês um vídeo muito especial aqui no canal que conta de doramas que, apesar de fazer sucesso, apresentaram um enredo que poderia deixar você em lágrimas, aquele mais pesadinho, mais puxado, mesmo com uma história muito bem trabalhada. Eu vou deixar esse vídeo linkadinho aqui no card para que vocês possam conferir e entender um pouquinho mais por que essa tendência foi tão presente, se tornou tão real nesse ano quando a gente fala de doramas, que, apesar de fazer muito sucesso, teve essa pegada. Mas no vídeo de hoje eu vou contar para vocês de histórias que estavam ali sendo prometidas pra gente, badaladas, mas não fizeram aí tanto sucesso lá na Coreia e respectivamente pelo mundo, elas não chegaram a ser tão distribuídas. Inclusive a gente estava esperando um ótimo retorno do eterno ícone de Descendentes do Sol, o Jin-woo. Acontece que ele voltaria no dorama Um Dia Superior, da OCN. E sim, pessoal, a gente estava esperando que a história fosse decolar porque ele seria um bombeiro que acabaria descobrindo que o seu vizinho na verdade era um serial killer. É uma história com uma pegada bem diferentona, com suspense, mas infelizmente esse dorama não ultrapassou sequer um ponto na classificação, vocês acreditam? E mesmo quando a gente fala de outro canal coreano que domina boa parte do mercado, como a SBS, algo parecido aconteceu. Vocês sabem que esse canal lá na Coreia é de TV aberta. E depois do sucesso gigantesco que foi Pretendente Surpresa, obviamente eles estavam de olho, eles queriam um sucesso na mesma altura, na mesma medida de sucesso ou até mesmo maior. E esse foi o fato principal deles terem reescalado a nossa eterna Shinhari para um novo dorama que também seria derivado meio que literalmente do Webtoon. É uma história que seria um remake que vinha dos quadrinhos de um dorama japonês. Claro que pelo trailer a gente via ainda um resquiciozinho ali de Shinhari, mas infelizmente aqui seu John lutou, estreou o dorama aí com 4 pontos pra gente, que foi até razoável, mas a história não se segurou por si só. E acabou afundando aí um dorama da SBS. Começou com 4 pontos e terminou com cerca de 1,5. Acontece que os telespectadores reclamaram que a série era meio chata. Claro que cada um tem um conceito do que é ou não chato, mas o principal motivo nesse sentido é que não ocorria nenhum tipo de avanço com a protagonista, que não teve nenhuma mudança, foi simplesmente uma história contada em que a protagonista começou e terminou praticamente da mesma forma, e isso sem dar spoilers, hein, pessoal? E é claro que não só nós estamos aí de olho nas tendências, mas os canais também. Ainda falando da SBS, eles estavam de olho no sucesso que foi Melodia da Esperança da TVN, que foi uma aposta de um dorama meio que musical, né, pessoal? Chegou pra gente pela Netflix, tá dublado inclusive, e também aborda um pouco o universo dos idols. E também eles estavam de olho em um dorama que teve um estilo que abordava ali os idols, que foi Passarelas dos Sonhos, também tá ali na Netflix pra gente poder ver dublado. Pois é, pessoal, apesar da SBS focarem no desenvolvimento, entender as tendências e que os fãs gostariam de mais histórias, quando a TV aposta em um dorama que foge do padrão comédia romântica daquelas bem docinhas, se a história não for muito bem trabalhada, esse dorama rapidamente vai perder a chance de cativar o público, porque não é todo mundo que, se não for cativado nos primeiros capítulos, vai continuar vendo a história. Como uma gama enorme de doramas para ser assistido, é o que a gente fala, vai para um dorama que vai te fazer bem, que você vai se sentir muito feliz a assistir. E foi por isso que Me Deixe Ser o Seu Cavalheiro não conquistou muito público.
Essa história basicamente era diferentona. Tinha um protagonista que fazia parte de uma banda, mas ele sofria de sonambulismo. Olha que legal, pessoal, porque essa história abordou um tema bem diferente. E ele buscou curar essa doença de uma forma secreta, mais sigilosa. Ele teve uma treta com uma pessoa que se passava por médica e essa pessoa acabou indo morar convivendo com toda a banda. E a gente não tá falando que só a SBS tem doramas com uma quantidade de visualização baixa, não. A própria TVN, que já tem experiência nesse tipo de história com pegada de idol, entregou recentemente pra gente Shooting the Stars, ou Estrelas Cadentes, que tem por trás da história como seriam os bastidores de uma grande agência de idols, e infelizmente acabou também perdendo muita audiência, ficando ali entre 2 pontos e 1 na classificação. Pelo mesmo motivo, né, pessoal? Apesar de, na década de 2010, doramas com idols fazer muito sucesso, essas histórias não foram muito bem, não. E isso mostra pra gente mais uma vez que os doramas têm que caminhar de acordo com o que os fãs estão querendo assistir. Por exemplo, teve um outro dorama da KBS, Amor para Todos os Jogos, ou Love All Pay, que basicamente abordava ali um tema mais jovial e recebeu uma classificação, pessoal, meio triste, ficou entre 0 pontos e 1 ponto de audiência. E essa história abordava o tema de esporte, né, pessoal, que infelizmente não tem tanto destaque quando a gente fala de doramas. E era um esporte bem diferente, o badminton, que junta peteca e raquete. E infelizmente não fez muito sucesso, e talvez nem chegue pra gente aqui. E quando a gente fala que temas diferentões tem que ser muito bem trabalhado, eu, por exemplo, amo doramas que tem ali a linha gastronômica, a culinária também como um plano de fundo. E essa foi uma das propostas da TVN num dorama recente, Link. Comer, Amar e Matar. Olha, pessoal, essa história vinha com tudo porque ela também mesclava um pouquinho ali do sobrenatural. Os nossos protagonistas, eles teriam uma ligação não somente pelo paladar. Esses dois tinham uma ligação, um link, um elo que acabava unindo eles até em pensamento, pessoal. E infelizmente essa história também não conquistou o público, apesar de ter começado com uma boa audiência, foi só caindo. Um dos problemas aqui, pela percepção do canal, é que foi distribuído pela Disney. E infelizmente, apesar de na Coreia ter uma boa aceitação, não é assim que acontece no Brasil e nos outros países, não. Inclusive, eles demoram muito para trazer os doramas com a mesma dinâmica, mesmo que seja só legendado. Eles chegam, ou se chegam pela metade, como foi o Snowdrop, eles acabam nem chegando completo aqui pra gente, ficando aí indisponível por tempo indeterminado. E essa história, infelizmente, só ficou com 1 ponto no final das contas. E obviamente, né, pessoal, a Coreia quer ganhar novamente a nossa atenção, receber sim audiência, porque quando um trabalho é bem feito, ele merece sim ser assistido e reassistido. E como eu estou contando para vocês, todas essas histórias são boas, mas não pegaram público. E sim, a SBS é um grande exemplo disso, que está de olho no que as pessoas querem. E foi feita uma pesquisa online, onde os dorameiros, os fãs, dizem qual é o ator, o astro que eles estão ali esperando com mais ansiedade, doido por um novo trabalho. E foi assim com Nam Go-min. Tanto que ele ganhou um novo protagonista na própria SBS, no dorama do Advogado de $1, que inclusive vai estrear em setembro de 2022 e tem tudo para chamar a atenção do público. Tomara que sim, entregue um bom trabalho numa história bem diferentona do jeito que a gente gosta. Mas e vocês? Contem para mim o que vocês acharam desses doramas, se vocês assistiram algum deles, qual que é o foco que a Coreia tem que tomar agora para poder pegar a gente ali de forma certeira, assistir o dorama do início ao fim. Comenta aqui embaixo pra gente, porque em breve a gente vai estar de volta com muito mais dicas e novidades, hein, doramers? Então até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!